Olá a todos! O filme de hoje que quero apresentar a vocês é A Modista. Entre os entusiastas do campo de futebol, quem pode suportar a tentação desses lábios vermelhos? E nossa protagonista Tilly voltou para casa desta vez após uma longa separação. Não para seduzir aqueles homens, mas para se vingar. Tilly é uma criança sem pai, e por causa disso, mãe e filha eram vítimas de intimidação na cidade. Quando Tilly tinha 10 anos, o filho do prefeito Stewart morreu, mas no local havia apenas Tilly, então ela foi acusada de ser a culpada. Então ela foi expulsa da cidade e forçada a deixar sua mãe. Desde então, a mãe de Tilly enlouqueceu, não fazia trabalho doméstico. Então, a casa inteira estava imunda como um depósito de lixo. Desta vez, Tilly limpou a casa, quando viram a queima de chamas de lixo no topo da coluna. Então o povo da cidade percebeu. Tilly voltou. Os pensamentos deles para esta família foi despertado. Mas Tilly não era mais uma garota intimidada. Ela retornou para sua cidade natal como uma alfaiate de alta classe. Também para declarar guerra às pessoas para encontrar justiça para si mesmas. Então, no dia seguinte, Tilly vestiu com um vestido vermelho impressionante e apareceu no campo de futebol. Em seguida, levantou a voz para anunciar seu retorno. Os jogadores não estavam mais interessados no jogo, apenas olhando para Tilly. O capitão Ted viu isso e, em seguida, aproveitou o intervalo para falar com Tilly. Ted era a única pessoa que nunca a intimidou e também ajudou sua mãe. Tilly decidiu ajudá-lo a vencer a partida. Ela mudou para um vestido preto mais sexy, adicionando batom, revelando seus ombros. Ela estava em um lugar onde os oponentes pudessem ver. Desta forma, o time de sua cidade venceu facilmente. Por causa disso, Ted também desenvolveu sentimentos por Tilly. Chamar a atenção de Ted não era a intenção de Tilly, e o verdadeiro objetivo de Tilly era entrar em contato com Gertrude. Por causa de incidente de sua infância, Tilly perdeu algumas de suas memórias. Ela não conseguia se lembrar exatamente como Stewart morreu. Ela só se lembrava vagamente antes do incidente acontecer. Ela foi intimidada por Stewart e se escondeu no moinho de vento. Ela implorou a Gertrude para não mostrar a Stewart, mas no final ela foi pega por Stewart. Então ela queria perguntar se Gertrude tinha avisado para Stewart naquele ano. Como esperado, Gertrude entendeu o que significa ser uma beleza. Para chamar a atenção de Beaumont na festa, Gertrude tomou a iniciativa de pedir a Tilly que costurasse o vestido. Tilly convenientemente se ofereceu para dizer a verdade. Did you tell Stuart Pettyman where I was hiding that day? Vendo Gertrude tentar evitá-la, Tilly soube imediatamente a resposta. Mesmo assim, ela decidiu ajudar Gertrude com o vestido. Então, ela encomendou especificamente um lote de tecido. Mas, como Tilly teve ficha criminal, o xerife Farhat teve autoridade para inspecionar sua carga. E Farhat estava encarregado do caso naquele ano. Depois de ver o esplêndido pano na caixa de madeira, ele não pôde deixar de expressar sua natureza. Aconteceu que Farhat era um homem que gosta de vestir roupas de mulheres. Naquele ano, o prefeito percebeu este ponto crítico, então ele teve que parar sua investigação. Em seguida, levou Tilly para outro lugar por ordem do prefeito. Tilly ficou triste ao saber a causa. A única pessoa na cidade que podia ouvi-la confidenciar era apenas Ted. Desde que se conheceu no campo de futebol, Ted sempre mostrou sua bondade para com ela. Ele também a ajudou especialmente a construir um espelho. Não importa o quão frio Tilly fingisse, foi derretida pelo calor de Ted. No momento, Gertrude estava usando o vestido desenhado por Tilly. Ela se destacou e chamou a atenção de Beaumont. No dia seguinte, as mulheres da cidade vieram para pedir ajuda. Elas também queriam ser remodeladas como Gertrude. Graças às mãos hábeis de Tilly, todas ficam elegantes e bonitas como modelo. As pessoas estavam aceitando Tilly e mãe dela. Então, o prefeito Evan convidou a alfaiate Una para confrontar Tilly. Mas sobre visual ou técnico, Una não pôde ser comparada com Tilly. Além disso, Evan se apaixonada por Una e foi descoberto por sua esposa. Após a morte de Stewart, Evan enganou sua esposa que seu filho caiu de uma árvore e morreu. A esposa ficou tão chateada que não se saiu mais. Quando foi traída pelo marido, ela ativamente saiu de casa e pediu a Tilly para embelezá-la, depois de ouvir a fofoca da esposa do prefeito por um tempo. Então Tilly soube que a professora Ridienne estava testemunhando a morte de Stewart. Ela usou um luxuoso lenço de penas em troca de informações de Farhat. Ela assumiu seu testemunho, confrontou a Ridienne a cada frase, a forçando a um ponto onde ela não pôde aguentar mais. I wasn't there. I came around the corner and saw his head all twisted to one side, and you standing over him. Aconteceu que a Ridienne não estava na cena. Ela só teve preconceito contra filhos ilegítimos. Adicionou a coerção de Evan de que ela prejudicou Tilly. No entanto, quando Tilly usou esse falso testemunho para se justificar no casamento de Gertrude, a maioria das pessoas presentes lá estava usando os vestidos dela, mas ninguém quis acreditar nela. Vendo ela sendo intimidada, apenas Ted atacou Evan. Tilly não conseguia se acalmar agora, porque ela tinha ouvido uma notícia que a chocou ainda mais de Farhat. Evan Pettyman is your father. Tilly era filha do prefeito, e naquele ano ele usou o interesse para separá-la de sua mãe. Tilly pergunta à sua mãe por que ela não se disse isso. A mãe dela, por causa de loucura, disse apenas uma frase. He should never have come back.
Ted levou Tilly à cena do crime para ajudá-la a se lembrar. Esta memória fechada foi aberta novamente. Aconteceu que Stewart, quando a intimidou, gostava de fingir ser uma búfalo, apunhalava no estômago com a cabeça. No passado, Tilly foi arrastada por 2 pessoas para que ela não pudesse evitar. Mas no dia em que o caso aconteceu apenas ela e Stewart, ela seguiu a inércia para evitá-lo. Isso fez com que Stewart se chocasse contra a parede e quebrasse o pescoço. Embora Tilly já soubesse a verdade, tudo não era mais importante. O que realmente a entristeceu foi a crueldade de seu pai. Mesmo sem a morte de Stewart, mais cedo ou mais tarde ela seria separada de sua mãe. Ted saltou do topo do celeiro para confortar Tilly, e para provar que sua maldição não é real. Ele sabia que nada aconteceria quando ele caísse no trigo, então ele se atreveu a pular. Mas, inesperadamente, o armazém de arroz foi substituído por sorgo. Por causa do sorgo, Ted afundou profundamente e sufocou. A maldição de Tilly se espalhou pela cidade. Todo mundo usava roupas desenhadas por Tilly, mas espalharam-se rumores de que foi ela quem empurrou Ted para baixo. Talvez Gertrude logo tinha esquecido que seu casamento feliz atual foi graças a Tilly. A mãe maluca de Tilly estava estranhamente calma agora, ela disse a todos: It was you lot killed Teddy. He died trying to prove his love for her was stronger than your hate. Para ajudar a animar a filha, Molly finalmente conta as histórias do passado. Ela se apaixonou pelo prefeito e engravidou de Tilly quando ela tinha 20 anos. Mas o prefeito os abandonou por dinheiro e status sociais. Para enterrar essa história, o prefeito queria separá-la de sua mãe. Molly não quis Tilly ficar triste com ela. Então, ela tentou suprimir a dor de perder sua filha. Elas não haviam se reunidas muito. A senhora Molly morrer devido ao vento na rua. Neste momento, Evan, quem não era digno de ser um ser humano, estava no outro lado da rua. Olhou com indiferença para a mulher que ele amou caindo na frente dele. Depois de terminar o funeral de sua mãe, Tilly não teve mais nenhum apego a este lugar. No momento em que todos na cidade estavam participando do show, ela cobriu o tapete vermelho na frente da casa e encheu de gás. Um fogo queimou a cidade. Ela então levou malas e saiu para Melbourne, saindo da terra sem amor humano. Isso é uma comédia, mas a primeira coisa que as pessoas sentiram é uma tragédia. O filme mostra claramente a maldade da natureza humana. Tilly e sua mãe não fizeram nada de errado, mas foram odiadas por todos sem motivo, embora ela tenha tentado se provar com seu talento. Mas Tilly ainda não conseguia se livrar dos preconceitos das pessoas. Então, Tilly se recusou ao ouvir a sugestão de Gertrude. Contanto que Tilly faça suas roupas de graça, eles vão a perdoar. Ela nunca fez nada de errado, então não precisava que alguém perdoasse. Essas pessoas descaradas, por mais lindas que sejam suas roupas, não conseguem esconder seu interior maligno. Eles não valem mais o apego. Então ela não precisa desperdiçar sua bondade. Desistir decididamente, livrar-se de todo o ressentimento, sair livremente é a melhor escolha para ela. Como os espectadores comentam sobre Tilly. Quando ela chegou, a cidade inteira ficou linda como mágica. Quando ela saiu, a cidade linda também desapareceu. Tchau e até o próximo vídeo.